Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. O governo Lula diz que mulheres ganham 20% a menos que homens no Brasil. Coreia do Sul marca eleições presidenciais para 3 de junho. China não recua e Estados Unidos anunciam tarifas de 104% para a China e dólar dispara no Brasil. Corpo de jovem é encontrado dentro de rio em Belford Roxo. E o México realiza aula de boxe contra as drogas e de olho no futuro dos jovens. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente Lula afirmou que o Brasil está preparado para enfrentar os possíveis problemas mesmo com o aumento do dólar e também a guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A moeda norte-americana chegou a ser comercializada em mais de R$6. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma cerimônia de anúncio de investimentos e contratações no Centro de Distribuições do Mercado Livre em Cajamar, na Grande São Paulo. Acompanhado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula disse que o Brasil não depende de países como os Estados Unidos e a China. Segundo ele, o Brasil está seguro porque tem um colchão de 350 bilhões de dólares, o que dá tranquilidade para a gestão. O colchão citado por Lula são as reservas na moeda norte-americana. Na semana passada, o Brasil entrou na superlista do republicano. Os Estados Unidos vão taxar todas as importações do Brasil em 10%. O Ministério das Relações Exteriores disse que a taxa de 10% sobre produtos brasileiros é uma violação das regras da Organização Mundial do Comércio e afirmou que está avaliando formas de resposta. No evento, o Mercado Livre anunciou que irá investir 34 bilhões de reais neste ano e que irá contratar 14 mil pessoas até o final do ano. O aporte será destinado para logística, tecnologia, para e-commerce e serviços financeiros, programas de loyalty e entretenimento, além de ações de marketing e contratação de novos funcionários. Em 2024, o Brasil representou sozinho 54,9% da receita total da empresa no consolidado do ano, chegando a uma receita líquida no país de 61 bilhões de reais. O Ministério do Trabalho mostrou em um relatório que as mulheres ganham 20% a menos que os homens no setor privado do país. O levantamento considerou 19 milhões de trabalhadores em mais de 53 mil empresas, com 100 ou mais empregados, e apontou que se as mulheres ganhassem igual aos homens na mesma função, 95 bilhões de reais teriam entrado na economia no ano passado. O recorte ainda fica pior quando se olha mais especificamente. As mulheres negras ganham quase R$1.000 a menos que os homens negros. O relatório também aponta uma discrepância ainda maior entre salários das mulheres em cargos de direção e gerência. Elas recebem quase 27% a menos do que deveriam. Apesar da desigualdade salarial ainda persistir, o relatório aponta que a participação das mulheres no mercado de trabalho aumentou. O número de trabalhadoras ocupadas subiu de 38,8 milhões em 2015 para 44,8 milhões em 2024. A Lei da Igualdade Salarial foi sancionada pelo presidente Lula em julho de 2023 e reforça o direito de homens e mulheres a receberem remuneração igual para trabalho de igual valor, com medidas mais rigorosas para garantir transparência, fiscalização e combate à discriminação no ambiente de trabalho. A Procuradoria-Geral da República denunciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por suposta corrupção em emendas quando era deputado. A investigação envolve dinheiro de emendas enviado para a cidade de Vitorino Freire, no Maranhão, onde a irmã dele, Luana Rezende, também do União Brasil, é prefeita. Na época, Juscelino Filho era deputado federal. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro das emendas foi repassado para a campanha de desenvolvimento dos valores do São Francisco e do Parnaíba, que fez as obras de pavimentação com empresas de fachada. A denúncia foi enviada ao gabinete do ministro relator da investigação, Flávio Dino. Ele deve abrir prazo para que os advogados de Juscelino Filho apresentem argumentos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, procurou a direção da Petrobras para viabilizar uma redução no preço dos combustíveis. Segundo informações, ele levou um estudo que embasa esse argumento.
O movimento acontece por conta da queda internacional no preço dos barris e também já é um aceno para as próximas eleições que acontecem no ano que vem. O governo não pode interferir nos preços dos combustíveis, mas está tentando conversar com o comando da estatal, através do diálogo e de números. Na semana passada, o governo Lula anunciou a proposta de aumentar de 27% para 30% a mistura de etanol na gasolina. A decisão de Silveira é baseada em estudos feitos pelo Instituto Mauá de Tecnologia, que atesta o desempenho dos carros movidos a gasolina mesmo com a mistura. Especialistas afirmam também que a medida não deve comprometer o desempenho dos automóveis. Com essa medida do governo, é esperado uma queda de 13 centavos por litro. O barril do Brent, referência no mercado global, tem despencado nos últimos dias. A semana começou com baixa de 3,5%, enquanto o West Texas Intermediate está cotado em quase $60. Esses valores são os mais baixos desde 2021. Outro fator que pode ajudar a empurrar para baixo os preços dos combustíveis é o aumento na produção. Na semana passada, os países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiram elevar a produção em 411 mil barris por dia, a partir de maio. E o petróleo atingiu o nível mais baixo em 4 anos. Os preços do petróleo continuaram caindo para níveis não vistos desde a pandemia de Covid-19, pressionados pelos temores de uma desaceleração no crescimento global que afetaria a demanda. Segundo analistas, os preços despencam sob o efeito combinado do aumento das tarifas, que prejudicam as perspectivas da demanda por petróleo, e da aceleração do aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, a OPEP+. No começo da manhã, no horário de Brasília, o preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho caía 2,70% para $63,81, ou R$ 368,63, depois de cair para $62,23, ou R$ 359,50, seu menor nível desde abril de 2021. O barril do WTI, referência dos Estados Unidos, para entrega em maio, caía 2,84% a $60,23, ou R$ 347,95, depois de também cair para seu menor preço desde abril de 2021. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permaneceu inflexível no domingo em sua ofensiva alfandegária lançada na semana passada, que inclui uma tarifa mínima adicional de 10% e aumentos para determinados países, entre eles aliados como os países membros da União Europeia e a China, o maior importador de petróleo do mundo. A Rússia reivindicou hoje a conquista de uma região em Kursk que estava sob domínio dos ucranianos. Desde o início do ano, a Rússia vem tentando assumir o controle da região, que foi ocupado por Kiev em agosto do ano passado. Ontem, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assumiu pela primeira vez a presença de tropas russas na região. E na Finlândia, espaços que podem ser usados em caso de guerra têm despertado o interesse de aliados. O país tem mais de 50 mil bunkers espalhados por todas as regiões e podem acolher quase 5 milhões de pessoas. Um bunker é uma estrutura fortificada, parcialmente ou totalmente construída embaixo da terra, feita para resistir a projéteis e bombardeios. Esse tipo de construção, que foi muito comum na Segunda Guerra Mundial, voltou a chamar a atenção principalmente após a tensão com a campanha militar russa na Ucrânia. Na Finlândia, a instalação subterrânea cobre toda a população. Abrigos como este, um grande abrigo de pedra, são bem raros na Finlândia, mas temos 50.500 abrigos que podem receber 4.800.000 pessoas, e a Finlândia tem cerca de 5.500.000 pessoas. Então temos lugares de abrigo para quase todas as pessoas que estão na Finlândia. Mas os bunkers não servem apenas para proteger o povo do país nórdico. Construído no leito magmático de Helsinki, a dezenas de metros de profundidade, pessoas de todas as idades nadam e mergulham nas várias piscinas ou relaxam nas saunas do parque aquático Itäkeskus.
Os abrigos podem ser como este ginásio esportivo, podem ser playgrounds para crianças, ter até mesmo piscinas. A maioria dos abrigos de defesa civil são armazéns, mas também há clubes e assim por diante. Então não é regulamentado qual o uso em tempo de paz para abrigos, mas eles devem ser esvaziados e preparados para servir como bunker em 72 horas. Essa é a única obrigação. A estratégia de segurança da Finlândia, baseada em investimentos militares de longo prazo e preparação para emergências, atrai o interesse de outros países. A mentalidade cultural finlandesa de envolver todos os setores da sociedade na segurança se tornou uma espécie de marca registrada para o país, depois que se juntou à aliança militar da OTAN em 2023. Each yellow square spots a toilet. Cada quadrado amarelo mostra um banheiro, e há aproximadamente 400 deles. E são banheiros secos. Banheiros secos ficarão neste tipo de tenda, então você tem alguma privacidade. Então é basicamente um balde de plástico com um saco de plástico. Também temos beliches e elas tremem de propósito, porque se houver uma guerra lá fora, o leito de rocha estará tremendo, então é melhor que as camas também estejam tremendo. So the bedrock will be shaking. So it's better that the beds are shaking as well. Projetados para resistir a explosões, colapsos de edifícios, radiação e substâncias tóxicas, os principais abrigos estão localizados em áreas populosas. E todos os edifícios ou complexos habitacionais, com uma área útil superior a 1.200 metros quadrados, são obrigados por lei a ter um bunker. Outros países, como Suíça, Suécia, Noruega e Israel, também possuem estas estruturas. Este é um bunker categoria S3. Pode cair uma bomba de 3 megatons aqui e deve ficar tudo bem. A Finlândia, onde o serviço militar é obrigatório para todos os homens e voluntário para as mulheres, pode mobilizar rapidamente cerca de 280 mil soldados em caso de guerra. E a reserva militar total chega a cerca de 900 mil pessoas. No dia 1º de abril, o país anunciou que aumentará seus gastos com defesa para pelo menos 3% do PIB até 2029, em resposta à ameaça da Rússia, país com o qual divide 1.340 quilômetros de fronteira. A Coreia do Sul marcou para 3 de junho as eleições presidenciais. O pleito acontece após o impeachment de Yoon Yuk-yeol, que declarou a lei marcial. O primeiro-ministro do país afirmou que o país vai declarar feriado público para facilitar a votação. O ganhador vai tomar posse no dia seguinte à eleição. A China anunciou hoje que vai lutar contra as tarifas norte-americanas. Ontem, Donald Trump disse que se a China não recuasse, ele ia impor tarifas de 50% nos produtos chineses. A China prometeu nesta terça-feira que vai lutar até o fim contra as tarifas dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump ameaçou adotar taxas adicionais em uma nova escalada na guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta. Quero enfatizar mais uma vez que guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores e o protecionismo não tem saída. O povo chinês não cria problemas, mas não tem medo deles. Pressão, ameaças e chantagem não são a maneira certa de lidar com a China. Tomaremos as medidas necessárias para salvaguardar firmemente nossos direitos e interesses legítimos. Se os Estados Unidos ignorarem os interesses dos dois países e da comunidade internacional e insistirem em uma guerra tarifária e uma guerra comercial, a China lutará até o fim. Apesar do temor de uma recessão global provocada pelas tarifas, que resultou em uma queda expressiva das bolsas na segunda-feira, Trump parece descartar no momento uma pausa em sua política comercial agressiva. A China, o principal rival econômico de Washington, mas também um parceiro comercial essencial, respondeu ao anúncio das tarifas na semana passada com medidas similares de retaliação, ao divulgar taxas de 34% sobre os produtos americanos a partir da próxima quinta-feira. Pouco depois, Trump reagiu com a ameaça de novas tarifas, que elevariam os impostos dos Estados Unidos sobre os produtos chineses a um total de 104%.
As bolsas registraram uma leve recuperação nesta terça-feira, após um dia de quedas generalizadas nos mercados da Ásia, Europa e Estados Unidos. Tóquio fechou em alta de mais de 6% após a queda de 8% na véspera. Na Europa, os principais índices operavam em alta. Os analistas temem que a guerra comercial provoque mais inflação, mais desemprego e menos crescimento. E a China não entrou em contato com Donald Trump. E hoje à tarde, após o anúncio da China, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, confirmou que as tarifas de 104% dos Estados Unidos contra a China vão começar a ser cobradas já a partir de amanhã. O país asiático havia recebido as maiores tarifas, 34%. Essas duas decisões fizeram com que o dólar chegasse a R$ 6 aqui no Brasil. O Ibovespa também inverteu o sinal e passou a operar em baixa. E o dono da Tesla, SpaceX, Elon Musk, chamou Peter Navarro, um dos principais assessores comerciais da Casa Branca, de imbecil. A ofensa foi feita após Navarro afirmar que o homem mais rico do mundo era um montador de automóveis e não um fabricante. O dono da Tesla, SpaceX e X, Elon Musk, disse nesta terça-feira que Peter Navarro, um dos principais assessores comerciais da Casa Branca, é um imbecil e um completo idiota. O homem mais rico do mundo e braço direito do presidente Donald Trump, do qual também é assessor, fez o comentário depois que Navarro disse que ele não é um fabricante de automóveis, mas sim um montador que trabalha com peças importadas da Ásia. Musk afirmou que Navarro é realmente um idiota, o que disse é falso e fácil de provar. Em outra mensagem, garante que de todas as fabricantes, a Tesla era a que tinha mais componentes americanos e acrescentou que Navarro deveria perguntar ao falso especialista que inventou, Ron Vara. Durante o primeiro mandato de Trump, a imprensa americana revelou que Peter Navarro citou em livros um especialista aparentemente inventado, Ron Vara, cujo nome é um anagrama do seu. Musk se opõe à política protecionista defendida por Navarro, que na semana passada resultou no anúncio de tarifas contra parceiros comerciais dos Estados Unidos. A imprensa local relatou tensões entre o bilionário e outros membros do governo sobre a forma como Elon Musk está desmobilizando setores inteiros do governo federal. As ministras das Relações Exteriores da Suécia e da Finlândia defenderam o início de acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul como uma forma de driblar as tarifas dos Estados Unidos. A ministra das Relações Exteriores da Finlândia defendeu, junto da Suécia, a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul e o desenvolvimento das relações comerciais com outros países para enfrentar as tarifas de Donald Trump. Ao lado da chanceler sueca, Elina Valtonen afirmou que a Finlândia é favorável à abertura de novos canais de comércio e à exploração de novos acordos de livre comércio com outras partes do mundo. Em dezembro, a Comissão Europeia encerrou as negociações de um acordo com o Mercosul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que criaria um mercado de 700 milhões de pessoas. Mas a França lidera um grupo de países europeus que se opõem à ratificação do tratado. A ministra da Agricultura da França alertou nesta terça que o pacto não é um remédio para as tarifas de Trump. Se o acordo for ratificado, a União Europeia vai poder exportar mais facilmente carros, máquinas e produtos farmacêuticos para o bloco sul-americano, que vai poder vender mais carne, açúcar, soja, mel e outros produtos agrícolas para a Europa. O presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem executiva na semana passada para introduzir uma tarifa alfandegária mínima de 10% sobre todas as importações que entram no país e de 20% sobre os produtos da União Europeia. E os consumidores norte-americanos já começaram a se preparar para a possível mudança de preço nos produtos. Diversos consumidores nos Estados Unidos correram para supermercados nos últimos dias para fazer um estoque de produtos em meio a novas tarifas recíprocas de produtos importados impostas pelo governo Trump, que entrarão em vigor nesta quarta-feira. O grupo de pesquisa Tax Foundation disse que os impostos de Trump vão custar mais de 3 trilhões de dólares nos próximos 3 anos para os americanos. A imprensa local já faz pressão sobre essas novas medidas e informa o povo norte-americano que pode haver um aumento geral de preços, desde eletrodomésticos e carros a mantimentos e suprimentos médicos.
Com grande foco na agricultura, o Brasil poderia se beneficiar das tarifas retaliatórias da China que devem atingir os exportadores agrícolas dos Estados Unidos. Mas é necessário atenção para o não desabastecimento interno. E no próximo bloco, novo quadro do Diário de Notícias que vai te atualizar sobre as principais notícias do Oriente Médio. É daqui a pouco. Hoje o Diário de Notícias estreia um quadro especial para te deixar atualizado sobre todos os fatos do Oriente Médio. Um panorama completo com informações exclusivas, imagens, opinião e, acima de tudo, a verdade. Estará conosco nessa jornada o Major Rafael Rosenstein, das Forças de Defesa de Israel. Seja muito bem-vindo ao Diário de Notícias, Major. Muito bom te receber nessa noite. Obrigado, Karen. O prazer é todo meu. Major, eu começo perguntando por que o português seu é tão exemplar, é tão fluente, que eu acho que é uma dúvida que todos vão ter ao longo dessa jornada de participação do senhor aqui no Diário de Notícias. E como que o senhor foi parar aí nas forças de Israel? Eu sou brasileiro, carioca, vim para Israel com 21 anos, há 20 anos atrás, meu português não é tão bom assim, eu já não falava português há muito tempo e eu comecei a falar português depois que eu comecei a atuar como porta-voz das Forças de Defesa de Israel para a mídia brasileira. Mas eu sou muito grato pelo Brasil ter recebido meu avô depois dos horrores do Holocausto. Meu avô foi sobrevivente de Auschwitz e ele chegou em Petrópolis depois da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito do Brasil, ainda tenho família no Brasil, gosto muito do povo brasileiro e é um prazer enorme estar aqui podendo falar com a audiência enorme, muito importante de vocês. E, Major, o senhor está na Força de Defesa de Israel há quanto tempo? 17 anos. Eu imigrei para Israel com 21 anos, estudei Direito e quando terminei a universidade eu entrei nas Forças de Defesa de Israel, atuei como advogado durante toda a minha carreira militar e quando começou essa guerra, depois do massacre de 7 de outubro, o exército israelense entendeu que tem uma importância enorme de ter um porta-voz que fala português para poder se comunicar com a mídia brasileira, porque a desinformação no Brasil é muito grande, as narrativas enganosas são enormes, e para poder desmantelar essas mentiras que são transmitidas para o povo brasileiro, então o exército israelense procurou um oficial que fala português para poder atuar como porta-voz. Eu fui convocado para essa missão e desde então eu estou atuando como porta-voz. Eu estou um total de 17 anos nas Forças de Defesa de Israel. É muito bom tê-lo aqui, é realmente esse compromisso com a comunicação verdadeira que a gente quer trazer aí do Oriente Médio. Major, eu começo com um tema de muita repercussão e também muito sensível, que é a guerra de Israel contra os terroristas do Hamas, que deixou muitos civis mortos na faixa de Gaza, e isso tem gerado críticas às estratégias que são usadas por Israel para desmantelar o grupo terrorista. Como que as forças de defesa de Israel encaram e veem esse tema? Sim, realmente é uma pergunta muito importante e muito relevante esclarecer, porque as mentiras são enormes em relação a esse tema. Antes de mais nada, é importante deixar claro que qualquer dano a civis é uma tragédia, seja em Israel, seja na faixa de Gaza. É uma tragédia enorme. Para nós, qualquer dano a civis na faixa de Gaza é realmente uma tragédia. Mas para os terroristas do Hamas, isso é uma estratégia, isso faz parte da estratégia do Hamas. Eles utilizam os civis como escudos humanos, eles utilizam as casas de civis para armazenar seus armamentos, eles utilizam hospitais e escolas como centros de comando, eles utilizam cemitérios, mesquitas para lançar foguetes em direção ao território israelense. Então, infelizmente, os civis da faixa de Gaza são colocados dentro dos campos de batalha. Enquanto nós fazemos tudo possível para afastar os civis dos campos de batalha, os terroristas do Hamas fazem todo o possível para incluir os civis nas zonas de combate. Porque para os terroristas do Hamas, quanto maior o número de civis que são feridos ou mortos nessa guerra, é mais vantajoso.
porque eles utilizam as mortes de civis para causar uma pressão internacional sobre Israel para que essa guerra acabe o mais rápido possível, enquanto o Hamas continua no poder, enquanto o Hamas continua ameaçando o Estado de Israel de fazer o próximo 7 de outubro. Então é muito importante para todos entenderem, nós fazemos tudo o possível para minimizar danos a civis. Nós já fizemos mais de 150 mil ligações para os civis da faixa de Gaza evacuarem as zonas que serão atacadas pelo exército israelense. Nós já lançamos mais de 10 milhões de panfletos para os civis explicando as zonas para onde eles precisam evacuar para estarem seguros. Nós fizemos zonas humanitárias, nós fizemos corredores humanitários. Nós abortamos diversos ataques quando civis apareceram de uma forma inesperada na frente do alvo que seria atacado. Então, enquanto nós fazemos tudo o possível para minimizar danos a civis, os terroristas do Hamas fazem tudo o que podem para que os danos a civis sejam os maiores possíveis na faixa de Gaza. Realmente é uma tragédia enorme quando os civis pagam o preço dessa guerra. Mas precisam entender que o grande culpado disso são os terroristas do Hamas, que não somente atacam os civis em Israel, mas também utilizam os civis da faixa de Gaza como escudos para cometerem suas atrocidades. A imprensa internacional aponta alguns planos e também objetivos de Israel dentro da faixa de Gaza. Mas não há ninguém melhor para falar sobre o tema do que um membro da Força de Defesa de Israel. Major Rafael, quais são os objetivos dos militares no território palestino? Como que será o futuro da faixa de Gaza? São dois principais objetivos dessa guerra que, se fossem alcançados hoje, tudo depende do Hamas, essa guerra poderia terminar hoje. O primeiro objetivo é trazer de volta todos os reféns que estão sendo mantidos em cativeiro do Hamas, em condições desumanas na faixa de Gaza, em túneis subterrâneos, com pouco oxigênio, com pouca água, com pouco alimento. Alguns deles estão acorrentados mais de 500 dias na faixa de Gaza. São pessoas que foram tiradas de suas camas, são pessoas que foram tiradas de uma festa, que não fizeram mal a ninguém. São 59 reféns que estão sendo mantidos na faixa de Gaza nessas condições. Esse é o nosso primeiro objetivo, trazer todos os reféns de volta para suas casas. Os que estão vivos para suas famílias e os que foram assassinados pelo Hamas e que seus corpos foram sequestrados para serem enterrados com respeito no território israelense. Nosso segundo objetivo é desmantelar a capacidade militar terrorista do Hamas e desmantelar a capacidade do Hamas de continuar governando a faixa de Gaza para que não volte a cometer um outro ato terrorista como foi o 7 de outubro, como os terroristas do Hamas dizem recentemente que o objetivo deles não foi o 7 de outubro. Esse foi somente o primeiro passo. O objetivo deles é exterminar Israel do mapa, é acabar com o Estado de Israel. Então, nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, que em sua fronteira tem um grupo terrorista que quer te exterminar e que está no poder e lidera um Estado, um país, um território. Em sua fronteira, nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, da mesma forma como nenhum país aceitaria uma situação na qual um grupo terrorista sequestra seus civis e não atuaria da forma mais completa possível para trazer todos os seus civis, todos os sequestrados de volta para suas casas. O que o exército de Israel está fazendo nesse momento é o que qualquer país soberano faria nessa situação. Major, a gente viu tentativas, de acordos entre o grupo terrorista Hamas e Israel, acordos esses que não foram cumpridos pelo Hamas. E aí a gente sai com uma prerrogativa. É impossível negociar com terroristas? Infelizmente, nossos civis foram sequestrados por terroristas. Infelizmente, essa guerra está sendo travada com grupos terroristas. Essa guerra é uma guerra muito complicada porque ela é assimétrica. Ela é travada entre um Estado democrático de direito que respeita todas as normas internacionais, que atua de acordo com a moral e a ética, e um grupo terrorista que não tem nenhum compromisso com as normas internacionais e que não tem nenhum compromisso com a verdade. Então, realmente,
é muito complicado, é muito desafiador fazer acordo com grupos terroristas. Mas, infelizmente, nós não escolhemos com quem nós precisamos fazer acordo para trazer de volta nossos reféns. Nós vamos continuar tentando, de acordo com as decisões do governo israelense, de trazer nossos reféns de volta para suas casas de uma forma com acordos como conseguimos fazer em 2 etapas anteriores, mas enquanto não tiver algum futuro relevante para acordos com os terroristas do Hamas, nós vamos atuar com determinação e com mão forte para trazer de volta todos os nossos reféns e para desmantelar a capacidade terrorista militar do Hamas na faixa de Gaza. Muito obrigada pela conversa, Major Rafael. Pode ter certeza que com essa participação do senhor aqui no Diário de Notícias, milhões de brasileiros ficarão mais informados, sobretudo sobre a verdade e o que está acontecendo no Oriente Médio. A gente se fala em breve com atualizações de Israel e essa guerra que nós torcemos para que chegue ao fim. Obrigada, Major. Muito obrigado, Karen. Foi um prazer, é um prazer enorme poder transmitir a verdade para o povo brasileiro, que eu amo tanto. E eu convido todos os brasileiros que têm interesse de conhecer as verdades, de conhecer as posições oficiais do Estado de Israel em português, para acessar as minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Podem acessar pelo meu nome, que apareceu aqui na tela, e podem receber lá todas as notícias oficiais do Exército de Israel e podem continuar acompanhando aqui nesse canal, que eu vou estar dando atualizações, posições oficiais do Exército de Israel para todos os brasileiros. Mais uma vez, muito obrigado, Karen. Uma boa tarde. Obrigada, uma boa noite. Major. Major Rafael, que vai trazer também nas próximas participações aqui vídeos exclusivos também e, é claro, todo um panorama do que acontece em loco em Israel. Muito obrigada, Major. Uma boa noite. Boa noite. E a Polícia Civil indiciou por tentativa de homicídio o soldado Juan Felipe Alves Pereira, que arremessou um jovem de uma ponte na zona sul de São Paulo. O soldado Luan e outros 6 PMs que participaram da ocorrência já tinham sido indiciados pela Corregedoria da PM em dezembro por tentativa de homicídio e outros crimes militares. Durante um depoimento na delegacia, Marcelo, vítima dos PMs, relatou que também foi agredido com golpes de cacetete na cabeça e nas costas e que o policial o ameaçou. O soldado Luan Felipe já foi indiciado por homicídio por matar um homem com 12 tiros em Diadema, na Grande São Paulo, em 2023. Segundo informações, o caso foi arquivado em janeiro porque o Ministério Público entendeu que houve legítima defesa. Com o indiciamento, o inquérito aberto pela Polícia Civil deve ser concluído nos próximos dias e enviado ao Tribunal do Júri. O juiz, então, abrirá prazo para que o Ministério Público possa decidir se oferece denúncia ou pede mais providências ou se arquiva o caso. Uma passageira ficou ferida após cair no vão entre o trem e a plataforma na Estação Brás, no centro de São Paulo. Durante o resgate, a circulação de trens foi interrompida e, após ser retirada, a passageira foi levada para uma unidade de saúde da região. A CPTM lamentou o ocorrido e disse que vai apurar as circunstâncias do acidente. E uma idosa de 78 anos foi atropelada por um ônibus enquanto atravessava uma rua na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo. O acidente foi tão grave que ela precisou ter as 2 pernas amputadas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que o preso em flagrante vai responder por lesão corporal culposa quando não há intenção. A partir da próxima quinta-feira, a cidade de São Paulo vai ganhar mais um local para exposição de arte e será no vão livre do MASP. O local era frequentado por moradores de rua, usuários de drogas e também pela feirinha de antiguidades. O espaço pertencia à Prefeitura de São Paulo até o ano passado, mas foi concedido para o próprio museu. A administração do local prevê a instalação de imobiliário, Wi-Fi gratuito, iluminação e exposições. A instalação que inaugura o espaço será Ivan Argotti, O Outro, Eu e os Outros, uma obra interativa que funciona como uma grande gangorra que se inclina conforme o deslocamento dos visitantes, refletindo as dinâmicas de equilíbrio e movimento coletivo. O trabalho do artista colombiano chega ao Brasil após ser exposto na Bienal de Lyon, na França, em 2024. Reformuladas para se adequar ao vão livre do MASP, as gangorras têm 15 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 de altura.
No final do mês passado, o museu inaugurou um edifício anexo com o objetivo de aumentar os espaços de exposições. O prédio leva o nome do marido de Lina Bobardi, arquiteta que projetou o MASP, e expande o espaço para exibição do acervo do museu. Pietro, ao lado do jornalista Assis Chateaubriand, foi responsável pela criação do museu. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou hoje mais uma fase da Operação Contenção contra o avanço do Comando Vermelho nas comunidades da Zona Oeste. 6 pessoas foram presas e um menor apreendido. Um dos presos foi Evandro de Jesus Fernandes, que, segundo a polícia, ele aplicava golpes como Boa Noite Cinderela e já tinha passagens por organização criminosa e estelionato. 7 escolas municipais da região foram fechadas. E o corpo de Roberta Keller, de 22 anos, foi encontrado no bairro de Roncalli, em Belford Roxo. Ela havia desaparecido no último sábado, após cair em um rio da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela estava voltando de uma festa com uma amiga quando decidiu pular no rio. A prima dela, que não teve a identidade revelada, também deu uma versão parecida. Segundo ela, Roberta estava fazendo uma brincadeira sem medir as consequências e pulou no rio. Um acidente com um ônibus na madrugada de hoje deixou pelo menos 11 mortos e mais de 30 feridos no Triângulo Mineiro. Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus saiu de Anápolis, em Goiás, e tinha como destino a capital paulista. Durante o trajeto, o motorista teria perdido o controle do veículo no trecho conhecido como Trevo do Queixinho e capotou. A secretária municipal de saúde, Tereza Griep, disse que pelo menos 17 passageiros foram encaminhados para a UPA de Araguari. O SAMU confirmou que 5 sobreviventes também foram levados em estado grave para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Dentre eles está uma gestante. A empresa Aviação Real Expresso, dona do veículo, confirmou que havia 49 passageiros no ônibus, além do motorista. E a seguir, indígenas acampam em Brasília para pedir demarcação de terras. E ainda, um aulão de boxe contra as drogas no México. Milhares de indígenas se reúnem em Brasília para pedir a demarcação dos territórios. Representantes do Brasil e de outros países participam da 21ª edição do acampamento Terra Livre, que vai até o próximo sábado. Milhares de indígenas do Brasil e de outros países se reúnem em um acampamento montado na capital Brasília, alguns meses antes da COP30, para uma semana de manifestações. A 21ª edição do acampamento Terra Livre recebe este ano delegações da Bolívia, Colômbia, Equador e outros países latino-americanos, além de representantes da Austrália e Fiji. A programação vai de 7 a 11 de abril. Estamos aqui, esperamos de 8 a 10 mil indígenas de todo o Brasil e da América Latina também. E o nosso principal luta que trazemos para cá é sobre a sobrevivência da vida e da continuidade da defesa do planeta. Bom, a importância desse evento é que é 21º acampamento Terra Livre, para trazer a realidade que vivem os povos indígenas, para que o governo e os políticos e o mundo possa dar ouvido ao que se passa em terras indígenas e a situação de políticas públicas que precisa também chegar a terras indígenas e os direitos que precisam ser respeitados. Entre as prioridades do movimento neste ano, como nas edições anteriores, está a luta contra o marco temporal, que aponta que apenas os povos indígenas que estavam em seus territórios na promulgação da Constituição em outubro de 1988 têm o direito à demarcação da terra. Após o marco temporal ser considerado inconstitucional pelo STF, o Congresso Nacional aprovou a lei que instituiu a tese. O caso, então, voltou para o Supremo e o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, abriu uma mesa de conciliação para tratar do tema, solução que vem sendo rejeitada pelo movimento indígena. As temperaturas globais continuaram altas em março, prolongando uma onda de calor que já dura quase 2 anos.
2023 e 2024 foram os anos mais quentes já registrados. As temperaturas permaneceram em níveis historicamente elevados em março, o que prolonga uma onda planetária de calor de quase 2 anos. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pelo Programa Europeu de Observação Climática Copérnicos. In Europe, we have observed Na Europa, observamos o mês mais chuvoso em certas regiões da Espanha, que é alimentado pela bacia quente do Mediterrâneo, que desencadeia precipitação nas condições certas. E essas precipitações são carregadas de chuva por causa do aquecimento global. Também observamos um mês muito seco no norte da Europa, com temperaturas de até 6 graus Celsius mais quentes do que o que esperamos normalmente neste período. Than what we expect normally in this period. Com a média de 14,06 graus, março de 2025 foi apenas 0,08 graus mais frio do que o recorde registrado em março de 2024 e levemente mais quente do que o mesmo mês de 2016. Os 2 episódios anteriores ocorreram durante um momento intenso do fenômeno El Niño, enquanto 2025 registra o fenômeno Laninha, a fase oposta do ciclo, sinônimo de uma influência de resfriamento. Na Europa, foi o mês de março mais quente já registrado, segundo o boletim mensal do Observatório Climático. No conjunto do planeta, este foi o segundo março mais quente nos registros do Copérnicos, o que confirma uma sequência mensal de calor recorde, ou quase recorde, iniciada em julho de 2023. Desde então, cada mês foi pelo menos 1,5 graus mais quente do que a média antes da Revolução Industrial, quando a humanidade começou a queimar carvão, petróleo e gás em larga escala. A temperatura de março ficou 1,6 graus acima da era pré-industrial, prolongando um clima tão extremo que os cientistas ainda tentam encontrar uma explicação. Especialistas alertam que cada fração de grau de aquecimento global aumenta a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes e secas. Alguns estudos publicados em uma revista especializada em clima mostram que os microplásticos se propagaram pelos principais rios da Europa. Os microplásticos, detritos oriundos da fragmentação de plásticos maiores, vêm se tornando um problema de saúde pública na Europa. 14 estudos publicados simultaneamente na revista Environmental Science and Pollution Research mostram que este tipo de poluição se propagou pelos principais rios do continente. On est allé mesurer la pollution de plastique dans 9 fleuves d'Europe. Fomos medir a poluição plástica em 9 rios da Europa e começamos do mar e subimos o rio até a primeira cidade e medimos a poluição plástica em microplásticos. Microplásticos são partículas plásticas menores que 5 milímetros. Também procuramos a poluição invisível na escala de microns. Et puis on est allé aussi chercher la pollution invisible à l'échelle du micron. A operação envolveu 40 químicos, biólogos e físicos de 19 laboratórios de pesquisa, além de estudantes de doutorado e pesquisadores de pós-doutorado. Amostras foram coletadas e analisadas na foz dos rios, incluindo Elba, Ebro, Garonne, Loire, Rhône, Reno, Sena, Tamisa e Tibre. Fomos ver os minúsculos microplásticos invisíveis. Desenvolvemos uma técnica e percebemos que esses minúsculos microplásticos são 1000 vezes mais significativos, mesmo sendo muito pequenos, em comparação com os grandes microplásticos. Isso nos mostra uma grande poluição em toda a Europa. Entre elas estão fibras têxteis sintéticas provenientes da lavagem de roupas e microplásticos liberados pelos pneus dos carros ou no momento de desenroscar tampas de plástico das garrafas. Também estão incluídos grânulos plásticos virgens, matéria-prima utilizada para fabricar produtos de plástico. Quais efeitos esses minúsculos microplásticos terão? Podem ser detectados em todos os níveis da cadeia alimentar. E o que sabemos é que, em geral, cada produto plástico contém 16.000 moléculas químicas, das quais 3.000 são tóxicas. Além disso, a toxicidade foi demonstrada principalmente na respiração de mexilhões. Mas sabemos por outros cientistas que todos os níveis da cadeia alimentar são afetados por esses minúsculos microplásticos. O nível alarmante de poluição observado foi em média de 3 microplásticos por metro cúbico de água nos 9 rios examinados.
Muito preocupante mesmo ainda longe dos 40 microplásticos por metro cúbico registrados nos 10 rios mais poluídos do mundo, como o Ganges ou o Nilo. Os microplásticos podem causar diversos problemas de saúde, como danos cardíacos, câncer, demência e problemas de fertilidade. A Coreia do Norte organizou nas ruas de Pyongyang a primeira maratona internacional desde 2019. O evento contou com a participação de centenas de atletas que foram aplaudidos pelas ruas da capital. Depois de 6 anos, a Coreia do Norte voltou a organizar uma maratona internacional. Este é o maior evento esportivo realizado pelo país mais fechado do mundo. A disputa contou com centenas de atletas norte-coreanos e estrangeiros em Pyongyang. A corrida homenageou o nascimento do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, em 1912 e ofereceu aos visitantes uma rara oportunidade de correr pelas ruas da capital, que vive sob o controle das autoridades locais. A última edição da corrida havia sido realizada em 2019, antes da pandemia de Covid-19, que levou o país a fechar as fronteiras para tentar impedir a disseminação do vírus. Na época, 950 ocidentais participaram da corrida, um aumento significativo em comparação aos aproximadamente 450 registrados no ano anterior. De acordo com o diretor-geral da Koryo Tours, uma agência especializada em viagens do país, cerca de 200 corredores estrangeiros e mais de 200 norte-coreanos eram esperados para o evento. O governo mexicano realizou uma super aula de boxe para uma multidão na principal praça pública do país. A ação faz parte de uma campanha para afastar os jovens das drogas e dos grupos de crime organizado. Um aulão de boxe movimentou uma grande concentração de pessoas na Praça da Constituição, chamada de El Zócalo, na Cidade do México. A atividade, organizada pelo governo, fez parte de uma campanha para afastar os jovens do vício nas drogas e do crime organizado. Esta classe é mensagem a todo México. Essa aula é uma mensagem para todo o México e para todo o mundo. No México, construímos paz, prosperidade e sempre escolhemos ser um país livre, independente e soberano. Ser um país livre, independente e soberano. A verdade é que é ótimo, porque os jovens de hoje em dia, devido à negligência dos pais ou algo assim, se envolvem com drogas. A aula é uma maneira de fugir das drogas e é um esporte que ajuda seu corpo todo. A aula, que foi replicada em diversas cidades do país, contou com a participação de ícones do boxe, como Julio César Chávez, Oscar de la Hoya e o panamenho Roberto Duran. E não foi a primeira vez que o país organizou esse aulão de boxe. Em 2022, um evento semelhante estabeleceu um recorde do Guinness ao reunir mais de 14 mil pessoas na Zócalo da capital. Hoje é dia de Copa Libertadores. O único brasileiro que entrou em campo nesta terça-feira foi o Botafogo, que joga contra o Carabobo. Inclusive, o jogo começou agora há pouco, às 7 horas da noite. E o Diário de Notícias desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Você fica a partir das 8 horas com a transmissão do culto, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional com Bispa Sônia Hernandes. Hoje é dia de batalha espiritual. E amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.